Glória a Deus, amém? Cumprimento a todos os irmãos aí com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem uma vez mais os cumprimenta é o irmão Maico aqui pelo canal Semeando a Palavra de Deus, amém? No dia de hoje vamos fazer menção uma vez mais ao Senhor através da sua palavra que tem poder para mudar a minha e a tua vida. Basta que eu e você venham abrir o coração para que o Espírito Santo possa fazer morada e limpar tudo que é errado e nos colocar num novo tempo, uma nova, aleluia, vida, um novo caminho que vai nos conduzir à salvação e à vida eterna. Porque a palavra vai dizer que nós tateávamos na escuridão, mas agora raiou a luz no meio da escuridão para nos dar vida e vida com abundância, amém? Desde já deixa aí o seu like, compartilhe o vídeo, amém? Para mais vidas serem alcançadas. E se você quiser receber um material de estudo, aqui na descrição do vídeo vai ter um e-mail. Nesse e-mail manda para nós um contato, faz um contato conosco através desse e-mail. Assim que possível, a gente vai responder você e vai enviar para você em PDF esse material, tá bom? Esse material é em PDF, onde você tiver leitor de PDF, você pode abrir, amém? Em nome de Jesus. E se você quiser ouvir hinos edificantes, aqui no card do lado esquerdo vai aparecer aí um izinho, hinos edificantes, tem hinos aqui no canal também, tá bom? Deus abençoe, vamos entrar aqui na palavra. Glória ao Senhor, vamos ver o que Deus tem para nós no dia de hoje. No livro de João, capítulo 14, versículo 12. Você já viu aí pelo título, né? Você deve estar curioso. Ou você já deve estar bravo pelo título, não sei. Espero que você esteja curioso e alegre. Porque se você estiver bravo, o que você vai ouvir daqui para frente vai te deixar mais bravo ainda. Porém, não saia desse vídeo, tá bom? Muito importante, Jesus falou, meu povo erra porque lhe falta o conhecimento. Então, o diabo tá doidinho para você, cair fora desse vídeo, para você não assistir, para você não aprender. Então, aguenta aí, aperta os cintos aí, não deixa nada tirar a tua atenção, fica ligado, pega as referências aí na sua Bíblia, que você vai ver que não sou eu que estou falando, quem está falando é a Bíblia, e você vai ver que Deus vai falar com você, amém? Quem entendeu diz amém. Livro de João, capítulo 14, versículo 12. Olha o que está dizendo. Na verdade, vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Olha só, nós vemos algo aqui, irmãos, muito interessante. Antes, no Velho Testamento, nós vemos que não existia igreja. Jesus Cristo constituiu a igreja. No Velho Testamento nós vamos ver que tinha ali o tabernáculo, onde, aleluia, tinha ali a arca da aliança, onde simbolizava a presença de Deus. Porém agora, Jesus ele vem e vai dizer que agora ele derrubaria o templo e edificaria em 3 dias esse templo. Ele derrubaria e edificaria, levantaria em 3 dias. Só que Jesus agora ele não está falando mais do templo feito por mãos humanas, ou seja, 4 paredes. Não, agora ele está falando de mim e de você, o nosso corpo, que lá Paulo vai dizer aos Coríntios que nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então antes era manifestada a presença de Deus através da Arca da Aliança dentro do tabernáculo. Agora, a presença de Deus, ela está através da nossa vida. Não é por causa das 4 paredes. Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Amém? Então agora Jesus Cristo ele vai pregando, vai ensinando, e agora Jesus morre e volta para o Pai. Só que Jesus faz uma promessa, e nós acabamos de ler essa promessa. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará maior. Amém? Porque eu vou para o Pai. Só que aqui tem um detalhe muito importante. É qualquer um que vai fazer isso? É qualquer um que vai fazer as mesmas obras e obras maiores? Não. Quem é que vai fazer essas obras? Aquele que crê. Mas espera lá, só basta crer? Não é isso. Nós temos que interpretar e entender isso daqui. O crer que Jesus está falando é crer de obedecer e ser fiel. Porque se você crê e você não obedece, você tem uma fé morta. Se você crê e não guarda os mandamentos, você é mentiroso. Então aqui ele está dizendo do crer, ser fiel e obediente. Porque aí, agora o Espírito Santo vai vir para nos convencer do pecado, a gente vai se arrepender,
Amém? Depois que a gente se arrepende, a gente tem que nascer de novo para nós sermos novas criaturas. E agora que a gente é nova criatura, o que que a gente vai fazer? A gente vai atrás de mais almas. Não é ficar dentro da igreja sentado, não é ficar dentro da igreja fofocando, não é ficar dentro da igreja só ofertando e dando dízimo. Não é isso que Jesus chamou eu e você. Amém? Somos novas criaturas, temos que ir atrás de mais. Amém? Lembra da parábola dos 10 talentos? Está lá em Mateus 25, do 14 ao 30. Um recebeu 5, outro 2, outro 1. O que recebeu 5, ele foi, granjeou, ganhou mais 5. O que recebeu 2, granjeou, ganhou mais 2. O que recebeu 1, escondeu, guardou. Então, o que Deus quer de nós? Que a gente venha granjear, que a gente venha ganhar mais. Amém? Só que para isso, o que foi concedido a nós pelo Espírito Santo? Para que pudéssemos alcançar mais almas, almas pudessem ser edificadas, pudessem aumentar a fé, pudessem entender que sem Jesus, sem Deus, nós não somos nada. Agora Jesus ele vem, fez essa promessa que faríamos os mesmos sinais. Só que para fazermos esses sinais, não é pela minha força do braço, não é porque eu sou inteligente, que eu tenho diploma, não é porque eu sou formado, não é porque eu me visto bem, não é porque eu sou bonito, sou magro, sou gordo, não. Nós fazemos esses sinais pelo Espírito Santo que habita na nossa vida e vai nos conduzir a fazer sinais, prodígios e maravilhas, aleluia, assim como Jesus fez. Então Jesus falou, ó, não está só restringido a mim não, se você crer, ou seja, se você for fiel e obedecer, você também vai fazer os mesmos sinais, e vai fazer sinais maiores do que esse, entendeu? Então para isso, agora o que nós temos que fazer? Se arrepender, né? Ser convencido pelo Espírito Santo, se arrepender, nascer de novo, se tornar novas criaturas. E com isso nós vamos buscar santificação, vamos se humilhar a Deus. Lembra, aquele que se humilha é exaltado. Agora aquele que se exalta é humilhado. Então é se humilhar. O apóstolo Paulo ele chega a dizer né, que nós devemos buscar os dons espirituais com zelo. Né? Isso está em 1 Coríntios 12, 31. Então nós vemos que Jesus ele tinha o Espírito Santo e é pelo poder do Espírito Santo na nossa vida que acontecem sinais. É pelo poder de Deus, porque nós, irmão, não conseguimos fazer nada. Então nós vemos agora que a promessa de Jesus, ela vai começar a ganhar fundamento, vai começar a ficar firmada ali e começar a caminhar em Atos 2. Agora começa a existir igreja. Antes não existia igreja, né? Então muitas pessoas confundem o antes e o depois. Quando era tabernáculo, quando era lá no Velho Testamento e agora igreja que Cristo constituiu, que os apóstolos ali, Pedro, né, foi o primeiro que se levantou para defender a igreja e eles começaram a pregar o evangelho. A igreja começa ali, a igreja começa quando os discípulos começam a pregar, se arrependa porque é chegado o reino dos céus. Jesus Cristo veio, preparou, levantou ali aquele povo para que aquele povo levantasse a igreja. Então hoje a igreja só é o que é, só chegou no Brasil e nos outros países porque alguém lá atrás fez a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor não foi ficar sentado dentro da igreja. Isso não vai te salvar, muito pelo contrário. Se você não vigiar, ficar sentadinho dentro da igreja pode até te condenar. Porque imagina que os discípulos ficassem sentados na igreja, lá em Jerusalém, lá na igreja Formosa. O evangelho chegaria no Brasil? Nunca que chegaria. Se eles ficassem dentro da igreja, não. Agora, eles iam na igreja para ensinar, eles iam para curar os enfermos, expulsar os demônios, porém, eles saíam do templo para evangelizar e fazer a obra. Por isso que a obra chegou até o Brasil. Porque um dia saiu de Jerusalém, foi para Roma, foi para cá, foi para lá, foi indo, e as pessoas foram expandindo. Lembra que Jesus falou? Começando por Jerusalém, chegaria em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, todo mundo vai receber esse evangelho. Agora, se nós ficarmos dentro do templo, sentado, parado, como que esse evangelho vai chegar até outra pessoa? Tá entendendo? Então, muitas vezes a gente se preocupa, as almas que estão perdidas lá na África, né? Estão passando fome, estão isso, estão aquilo, mas muitas vezes você tem um vizinho do seu lado que está passando fome também.
Muitas vezes tem um membro da sua igreja que está passando fome e você preocupado lá na África. Ore por eles que Deus vai dar condições, Deus vai abençoar alguém que vai fazer a obra lá, Deus vai preparar recursos, alguma coisa. Só que o que Deus quer é que você não seja ignorante e negligente. Se você pode fazer ali, tem um membro na sua igreja, um vizinho, alguém que você conhece que precisa, você vai deixar de ajudar ele para mandar lá para longe? Você está sendo ignorante. Primeiro você tem que ver quem está perto de você, filho, entendeu? Então, agora o que vai acontecer? Em Atos 2 vemos a descida do Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que eles foram cheios do Espírito Santo e falaram em línguas conforme concedia que o Espírito Santo falasse. Aí agora começamos o estudo, amém? Glórias a Deus. Agora começamos o estudo. Por quê? Porque agora os discípulos recebem poder. Não pela força dele, mas pelo poder do Espírito Santo. Recebem sabedoria, recebem dons, poder, recebem autoridade. Amém? Lá atrás você vai ver que os discípulos, se eu não me engano está em Mateus 10, não me falha a memória, está em Mateus 10. Os discípulos, Jesus deu poder para eles. Ó, vai, cura os enfermos, expulsa os demônios, limpa os leprosos, de graça receber e de graça dai. E os discípulos eles ficaram maravilhados. Nossa, em seu nome curamos enfermos, expulsamos demônio. Aí Jesus vai dar uma repreensão. Olha só, os discípulos alegres. Nossa, a gente está com poder. Aí Jesus, peraí, não fica feliz por isso. Antes, se alegra por seu nome está escrito lá no céu, no livro da vida. Então dons não vai salvar. Expulsar demônio não vai salvar. Curar enfermos não vai salvar. O que vai salvar é a fidelidade e a obediência para morar no céu e ter o nome escrito no livro da vida. É isso que vai salvar. Agora nós vemos os discípulos recebendo poder e recebendo o Espírito Santo, porque quando recebe-se o Espírito Santo tem mudança de vida. Você vai ver, Pedro, ele teve medo e negou Jesus 3 vezes. Agora Pedro recebe o Espírito Santo e ele está pronto para morrer por Jesus. Apanhou, foi preso e historiadores falam que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Ou seja, ele não teve medo mais, porque agora ele tem o Espírito Santo. E se você for ver, a maioria dos discípulos morreram. Se não me falha a memória, o único que não morreu assim foi João. João morreu de morte de velhice mesmo, se não me falha a memória. Os demais morreram à espada, apedrejado, degolado, tá entendendo? Mas eles não tinham medo, por quê? Porque agora eles têm o Espírito Santo que conduz ele na verdade, na justiça, no juízo de Deus, para mais almas se achegar ao reino dos céus. Então os dons que os discípulos receberam não foi para a exaltação deles, não foi para que eles se aparecessem, se gloriassem, muito pelo contrário, foi para glorificar o nome do Senhor, foi para exaltar Deus através dos dons. Então o que os discípulos fizeram? Eles receberam a salvação, eles foram salvos, agora eles vão atrás de mais, eles granjearam mais almas, mais almas, mais almas. Você vai ver que Pedro, na primeira pregação, quase 3.000 almas se rendeu ao Senhor, na segunda 5.000, ou seja, em 2 pregações o cara ganhou quase 8.000 almas para o Senhor. Então observa, olha como ele estava cheio do poder de Deus ali. E você não vê ele falando assim, palavrinha bonita, que hoje é falado não para agradar não. Ele mandou, se arrependa para ser batizado e receber a virtude do Espírito Santo de Deus. Se arrependa. Ele contou o que estava acontecendo e mandou o povo se arrepender. Está entendendo? Então os discípulos receberam poder. E agora nós vemos em Atos 2 que os discípulos receberam poder, falaram em novas línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Aí agora aqueles homens vão ficar perplexos, por quê? Vou trazer para os nossos dias, é como se fosse eu sou brasileiro, mas aí tem um americano vendo eu falando na língua dele, tem um japonês vendo o outro falando em japonês. Eles começaram a falar nas outras línguas das outras nações, sendo que eles eram galileus. E o povo agora vai ficar espantado, esses varões aí não são galileus? Por que a gente está ouvindo ele falar na nossa língua? O que é que está acontecendo? Então, o que aconteceu ali? O Espírito Santo chegou. Só que ele precisava dar uma evidência de que ele tinha chegado, de que ele estava ali. Qual foi a evidência? Agora os discípulos recebem poder, os discípulos começam a falar em língua que ele concede, e agora Pedro começa a se levanta para defender a igreja. Então agora aqueles homens ficam assim perplexos. Nossa, então essa é a promessa que foi feita através do profeta Joel, lá em Joel 2, 28 e 29. Então ali quase 3.000 almas se rendem, ou seja, houve uma manifestação, houve um sinal que aconteceu o derramamento do Espírito Santo,
E aqueles homens creram. Mas a Bíblia não vai dizer que os discípulos pularam, que os discípulos gritaram, que os discípulos fizeram rodinha. Não, não vai dizer isso. Amém? Nós vamos continuar a caminhada e nós vamos ver que, como eu já falei, a igreja recebeu poder e agora a igreja sai para evangelizar. A igreja sai para fazer a obra. Então, você vai ver que agora Paulo, quando era Saulo ainda, ele começa a perseguir os cristãos. Estevão, cheio do Espírito Santo, prega a verdade. E agora Estevão é apedrejado e Paulo consente na morte de Estevão. Saulo até então, né? E Saulo começa a perseguir, assolar a igreja, está lá em Atos 8. E você vai ver que a igreja agora ela se espalhou. Ela não ficou só ali em Jerusalém, ela foi para a Judéia, foi para Samaria, ela se espalhou. Só que isso foi proveitoso para a obra de Deus. Por quê? Os discípulos que foram para a Judéia foram pregar o evangelho lá. Os discípulos que foram para Samaria foram pregar lá. Então os discípulos estavam sendo perseguidos, mas eles estavam cheios do poder, fazendo a obra. Então, depois disso, você vai ver a conversão de Paulo. Mas até então, Saulo perseguia a igreja de Cristo, que estava cheia de poder. Então a pessoa que está cheia da graça do Senhor, ela vai ser perseguida. Então nós vemos que os discípulos, eles foram atrás de fazer discípulos, e de fazer discípulos. É uma ordem que nós temos, ir de pregar o evangelho, ir de fazer discípulos. Não é ir de cultuar e ficar dentro da igreja, faz congresso, faz festa, fica só dentro da igreja. Não, isso não é evangelho. O evangelho é sair do templo. Dentro do templo é apenas uma reunião. Você se encontra com outros irmãos para ouvir uma palavra, né? Você traz as almas, né? Imagina, você tem ali o templo, a igreja, né? O corpo físico, eu digo assim, né? A igreja somos nós. Você tem o salão físico. Aí você sai para ganhar as almas aí fora. Aí você consegue 4 almas ali que aceitou a Jesus assim, abriu o coração. Aí o que você vai fazer? Você vai trazer elas para dentro da igreja. Dentro da igreja é como se fosse um hospital, um pronto-socorro. Você vai levar ela para dentro da igreja. Dentro da igreja ela vai aprender, ela vai ouvir a verdade, ela vai ser liberta, ela vai ser fortalecida e firmada na rocha. Ficou ali dentro da igreja, foi transformada. Agora essas 4 vai sair, vai buscar mais e vai trazer. Vai sair da igreja, vai buscar mais e trazer. Então você vai trazer as almas que estão fora, você vai trazer para dentro da igreja. Então isso é o evangelho, é você ir atrás das almas com os dons, com a sua sabedoria, com a sua simplicidade. E você não precisa ter o dom da revelação para fazer uma obra. Você não precisa expulsar demônio para fazer uma obra. É somente você ir com a Bíblia na mão, um folhetinho, do jeito que você for, não importa. Cada situação, cada caso é um caso. Só fala que Jesus é bom, Jesus está voltando, manda a pessoa se arrepender e buscar o Senhor. Você já pregou para a pessoa. Você não precisa inventar nada, você não precisa rodar, você não precisa inventar nada. O evangelho, irmão, você vai ver que Pedro, numa pregação simples, ele ganhou quase 3.000 almas. Então não precisa inventar e não precisa achar, para fazer a obra eu tenho que ter dom, para pregar ali eu tenho que ter... Não. Você só precisa pelo menos saber falar que Jesus está voltando e mandar o povo se arrepender. Você já sabe fazer a obra. Somente isso. Só que hoje nós vemos o quê? Nós vemos zumbis dentro da igreja. As pessoas só ficam dentro da igreja assim, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus. Terminou o culto, volta para casa. No dia seguinte, volta para a igreja. Volta para casa, volta para a igreja. Não sai disso. Não fala de Jesus para ninguém, não evangeliza ninguém, não faz nada. Só vem para a igreja, volta. Vem para a igreja, volta. Isso não é o evangelho. Então agora os discípulos recebem os dons, recebem poder. Você vai ver lá em Atos 3 que tem até a cura daquele homem que estava à porta do templo. Entendeu? Aí Paulo vai dizer assim, que nós temos que ser espirituais, não podemos ser da carne. Porque o homem natural ele jamais vai compreender as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Então isso está em 1 Coríntios 2,14. Então o que nós devemos ser para se aproximar de Deus, receber os dons e buscar ter maturidade espiritual? Temos que ser espirituais. Temos que buscar aproximação com Deus. Temos que buscar verdade em Deus. Por quê? Hoje, por que as pessoas erram? Porque as pessoas não querem ler Bíblia. Culto de ensino, ninguém quer ir. Culto
onde tem uma pessoa que de repente ela não ora por revelação, as pessoas não querem ir, tá entendendo? Então as pessoas estão atrás de barulho, as pessoas estão atrás de pula-pula, as pessoas estão atrás de revelação, por isso que elas estão vazias e elas estão indo para o inferno com a Bíblia na mão, porque elas não querem saber mais da verdade. A verdade é que liberta, elas falam que querem a verdade, mas elas preferem se enganar com mentiras. Porque elas não querem ouvir a verdade. Se elas quisessem ouvir a verdade, sabe qual era o culto que elas iam? É um culto de ensinamento, um culto de doutrina. Por quê? Porque o culto de ensinamento é um culto de libertação. Por quê? Jesus ele disse, conhecereis a verdade vos libertará. Então você vai a um culto de ensinamento, um culto de doutrina, onde tem verdade. E eu estou falando ensinamento, irmão, eu estou falando verdade. Estou falando meias verdades, não. Meias verdades não vai te ajudar nunca. Meias verdades só vai deixar você confuso e vai te levar para o inferno. Estou falando a verdade. A verdade vai te ensinar. Aquilo que você está errando, você vai corrigindo. Então você vai fechando portas para o diabo. Então é a verdade que liberta. Só que as pessoas já não querem mais saber disso. Vai fazer um culto de ensinamento? Ninguém quer ir, irmão. Vai fazer culto de oração? Ninguém quer ir. Por isso que o povo peca, por isso que o povo erra, irmão. Porque o povo não quer saber disso. Então agora Paulo está falando, ó, procura com zelo os melhores dons. Para quê? Para que a gente possa, irmãos, guerrear. Nós agora somos soldados de Cristo. Não tem um hino lá que fala, soldados somos de Jesus e campeões do nanã. Nós somos soldados agora. E os soldados eles têm armas, eles têm armaduras. Em Efésios 6,10 nós vamos ver Paulo falando, se revestir de toda a armadura de Deus. E nós temos que ter as armas e as armaduras. Só que a nossa arma e a nossa armadura não é física. Não é isso aqui, ó, não é uma gravata, não é essa blusa. Não é. É espiritual. Porque o nosso adversário, ele não é físico, ele é espiritual. É contra as hostes celestiais, que da maldade que nós temos que lutar. É contra os espíritos das trevas. Então nós só vamos vencer espiritualmente. Tá entendendo? Então nós temos que buscar com muito zelo os melhores dons. Vamos ver quais são os dons? Nós já vamos chegar no pula-pula e o roda-roda aí. 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8. Versículo 7. 1 Coríntios 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, o Espírito Santo sabe o que vai ser útil entregar para cada um. Então não é todo mundo que vai ter, de repente, o dom de cura, não é todo mundo que vai ensinar, não é todo mundo que vai ter o dom da revelação, não é. Não é, nós temos que buscar com zelo, mas o Espírito Santo concede a cada um conforme o que é útil para a obra, para crescimento da obra. Lembra, somos membros de um corpo só, corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. O teu corpo não é todo o corpo que faz a mesma função. A sua mão, ela não faz a função da sua barriga. A sua mão não faz a função do seu olho. A mão é a mão. Então, vai ser distribuída a cada um conforme lhe for útil. Agora vamos ver os dons. A palavra porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Então você vai ter sabedoria para pregar, de repente na rua, na igreja, aquilo que a pessoa precisa ouvir, para você resolver situações, você vai ter sabedoria para fazer as coisas. O Espírito Santo vai te ajudar. Tanto na questão de pregar aquilo que a igreja precisa ouvir, né, direcionado pelo Espírito Santo, e para resolver situações, ele vai te dar sabedoria. Talvez algo que você acha que é difícil, quando você vai fazer, você vê que se tornou fácil, porque o Espírito Santo te ajudou e você nem sabe disso e nem agradece. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Então é o segundo dom, a palavra da ciência. Ou seja, você vai entender a palavra lá no profundo. Você vai entender aquilo que ninguém entende. Por quê? Porque agora você tem um dom da ciência, você vai ler aquele texto, Deus ele vai te revelar lá no profundo. Então, você vai entender lá no profundo aquilo que as pessoas estão lendo, que você está lendo. Mas só que Deus te revela lá no profundo. Às vezes, aí as pessoas lêem e não entendem direito. Você lê lá no profundo e Deus te revela lá o profundo. É o dom da ciência. Por isso que você não precisa estudar teologia para aprender. Muito pelo contrário, teologia vai te esfriar, vai te matar. Você tem que buscar esse dom aqui, ó. Palavra da sabedoria e palavra da ciência. Porque Jesus falou, o mesmo Espírito Santo, ele ensinaria todas as coisas e vos faria lembrar de tudo
Então ele ensinaria todas as coisas. Todas as coisas ele vai te ensinar a palavra conforme você lê, tem que ler, tem que orar e jejuar. Ele vai te ensinar a pregar, ele vai te ensinar a fazer a obra, ele vai te ensinar tudo. Não precisa homilética, hermenêutica, isso aí só vai te esfriar. Você precisa do Espírito Santo. Então, ciência. Outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da fé. Terceiro, fé que é um dom e é um fruto do Espírito. Pelo mesmo Espírito, dons de curar. Mais de uma maneira de curar, né? Você pode pôr a mão, orar, Deus cura. Por um azeite, a pessoa pode ser curada. Você liga para a pessoa, você fala com ela, é curada. Você só fala daqui, Senhor, visita lá, é curada. É várias maneiras de ser curado. Não é só, eu tenho que ir lá na igreja por irmão Maico pôr a mão na minha cabeça, senão não vou ser curado. Isso é mentira. Eu posso orar daqui, você pode ser curado daí. Tudo é baseado na nossa fé, tá bom? 10. A outra operação de maravilhas. A operação de maravilhas é aquilo que é impossível para nós. Por exemplo, ressuscitar um morto é possível para a medicina? Não é, então é uma operação de maravilhas. Aquilo que o homem não faz, Jesus ele faz, Deus ele faz. E a outra, a profecia. O outro, dom de discernir espíritos. Esse aqui é fundamental, tem que ter. Porque o que tem de mentira hoje nas igrejas, eu já vi pessoa, irmão, que já se abateu por causa de revelação mentirosa que nunca se cumpre. Teve um momento que eu fiquei um pouco abatido por causa de revelações também. Então, tem que ter o discernimento de espírito para saber se é de Deus, se não é, para saber o que não é, quem é, o que pode. Irmão, tem que ter variedade de língua e interpretação de língua. Então, olha só, ele mencionou 9 dons. E aqui, um dom muito importante que você precisa ter, discernimento de espírito. Só que quem quer isso hoje? Hoje um novo convertido, ele é instruído aqui a buscar o Espírito Santo para ter revelação e pregar só. Aí a pessoa tem a revelação e prega, acabou, não busca mais nada. É um sepulcro caiado, a pessoa fica vazia. Porque o dom não te salva, irmão. Não é porque você tem o dom, é sinal que você está cheio do Espírito Santo. Não é que você tem um dom que você tem o Espírito Santo. É só um canal. O dom é só um canal de Deus na nossa vida para que Ele venha fazer aquilo. É só um canal. Não necessariamente que você tenha ele. Então, olha só, foi mencionado 9 dons. Só que agora, nós vamos ler aqui, para depois nós voltar nos dons, nós vamos ler quando a pessoa ela recebe o Espírito Santo e ela busca, além dos dons que ela pode receber, tem os frutos. Vamos ver os frutos? Gálatas 5:22. Frutos de quem tem o Espírito Santo: amor, alegria, paz, paciência, bom caráter, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Então, quando a pessoa se humilha, lembra? Ela foi convencida pelo Espírito Santo, se arrependeu, nasceu de novo, é nova criatura. Aí agora ela vai se humilhar para buscar Deus, para receber os dons, para mudar de vida. Uma das coisas que vai mudar nela, ela vai receber isso aqui. E qual a diferença do fruto do Espírito e os dons do Espírito? O fruto do Espírito, nós já nascemos com ele. Uma criança, ela tem amor, ela tem alegria, ela tem paz, ela tem... A criança é como se fosse assim. Imagina isso aqui, ó. Isso aqui é o amor. Ó, isso aqui é o amor. Aí agora vem o pecado, ó. O pecado vai sufocando o amor, ó. Cadê o amor? Você não está vendo mais o amor. O amor está escondido. O que tá agora? O que é o contrário do amor? É o ódio. Só que aí o Espírito Santo vem, ele vai tirar tudo aquilo, ó, ele vai limpar. Aí vai voltar quem? O amor. Então imagina, para tudo, o Espírito Santo vai fazer uma limpeza e vai voltar. Então é algo que frutifica dentro de nós. Frutos do Espírito. Então dentro de nós vai frutificar. Nós vamos evidenciar isso, porque nascemos de novo. Os dons é algo que nos é dado por Deus, emprestado por Deus para que venhamos ganhar almas. Então é algo de Deus que é nos emprestado. O fruto é algo brotado dentro de nós. Então o dom é um investimento em nós. Nós somos salvos, uma alma salva, tá bom, uma alma salva. Agora Deus investe em mim um dom para que eu venha ganhar mais almas. É como se fosse um investimento. Imagina, você investe R$1.000 esperando receber 2, 3, 4 mil reais. Você não investe R$1.000 para não ter retorno nenhum. Você não investe. Você investe 1.000 querendo receber 2, querendo receber 3. Então assim somos nós. Somos salvos, agora recebemos dons. Para quê? Para que venhamos ganhar mais almas. Então Deus investe em nós um dom, 2, 3, para que venhamos ganhar almas. É um investimento e não é para a nossa glória, é para a glória de Deus. Então, o que nós vemos agora?
Nós vemos agora que a igreja de Coríntios e a igreja de hoje, do Brasil também, e muitas igrejas pelo mundo, recebe um poder, né, mentiroso, achando que é o Espírito Santo. Só que não é o Espírito Santo, é o Espírito do engano. Nós vamos ver aqui, no livro de Coríntios, capítulo 14, Coríntios 14, que Paulo, agora ele está exortando a igreja de Coríntios. Por quê? A igreja de Coríntios recebeu poder, só que a igreja de Coríntios estava bagunçada. Então era a pessoa profetizando, era a pessoa falando em língua, era a pessoa assim. Pera. Tem que ter ordem. Tem que ter ordem. E Paulo começa agora a dizer a questão da necessidade de ordem no culto. 1 Coríntios 14, 26 a seguir. Então agora veja só, Jesus Cristo chama os 12, né? Agora eles recebem poder, levanta a igreja, só que agora a igreja, irmão, tem regras. Não é o jeito que você quer, nem eu quero, existem regras. Então agora Paulo, ele vai dizer para nós aqui regras. Tudo tem regras, irmãos. Para você ser um policial, existem regras. Para você ir para a faculdade, existem regras. Você, qualquer outro tipo de religião, existem regras. Aí agora os crentes não querem respeitar regras, então tem que ter regras. E qual é a regra que nós vamos dizer agora? A ordem no culto, a ordem de essência, né? Então Paulo está dizendo aqui, ó, 1 Coríntios 14, 40. Mas se faça tudo decentemente e com ordem. Ou seja, tem que ter decência, irmão, tem que ter ordem. E lá em Romanos 12, ele vai dizer que o culto tem que ser racional, ou seja, todo mundo entende o que está acontecendo. Não é só meia dúzia que entende e meia dúzia que recebe, não. É todo mundo tem que entender. Só que agora nós vemos uma enganação, uma mentira tamanha, que onde uma pessoa, duas, três pula, roda igual pipoca e o resto fica assim, ó, olhando. Ninguém entende nada. As pessoas estão falando em língua, ninguém está entendendo. A pessoa passa, faz isso, faz aquilo, ninguém entende. Você leva um visitante na igreja, dá até vergonha, porque ele chega lá e não entende nada. Porque não é um culto racional. Culto racional onde pessoas pulam, gritam, fazem um monte de... Irmão, isso não é racional. O Espírito Santo não faz ninguém pular. O Espírito Santo não faz ninguém rodar. Porque imagina só, a Bíblia vai dizer, todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Bom, nós já íamos para o inferno. Nós já íamos para o inferno. Agora o Espírito Santo, ele vem para nos convencer, para nos levar para o céu. E nós vai chegar diante de Deus pecador e vai pular, irmão. Nós devendo para Deus, pecador, miserável. E nós vai chegar a dizer que está sentindo a presença de Deus e vai começar a pular. Vai começar a rodar. Vai começar a fazer o barulho, o mistério. Entrou no mistério. Isso é a maior mentira, irmão, que existe. Isso é carnalidade pura. A Bíblia vai dizer que os demônios, na presença de Deus, sabe o que os demônios fazem? Eles não pulam não igual vocês estão pulando, não. Os demônios estremecem. Estremecem de quê? De medo. Porque os demônios sabem que contra Deus eles não podem. Os anjos, eles se cobrem perante a glória do Senhor. E os crentes querem ficar pulando. Carnalidade pura isso daí. Isso não tem ordem, isso não tem decência. Isso traz algo bagunçado para o culto. Isso traz uma desordem. Uma pessoa, esses dias eu estava fazendo uma obra, ela falou para mim, eu fui na igreja um dia e eu vi as pessoas rodando, parecia que eu estava indo no centro de macumba, porque ela, no centro de macumba, o candomblé, umbanda, não lembro o que ela falou, ela já viu isso lá. Aí agora ela veio na igreja, ela viu a mesma coisa. E não tem ordem, irmão, não tem decência. O que edificação traz uma pessoa rodando? Fala aí para mim. Pensa aí, vai. Põe nos comentários aqui, vai. Taca aí, taca a pedra mesmo, vai. Fala onde eu estou errando aqui. Onde que está errado aqui, onde tem heresia. Que edificação tem uma pessoa pulando? Que edificação tem uma pessoa rodando? Que edificação tem barulho dentro da igreja? Edifica no quê? Um dia eu evangelizei uma senhora, ela falou, eu não vou na igreja de vocês não, porque é muito barulhento, eu não gosto de barulho. De vocês, no caso assim, os pentecostais, né? Os pentecostais fazem muito barulho. Ela falou, eu não vou lá não porque vocês fazem muito barulho. E ela não gosta de barulho. Então olha só, o barulho afasta as pessoas. A bagunça afasta as pessoas. A desordem afasta. E não vem falar que é o Espírito Santo que toma você, porque não é. O Espírito Santo, um dos frutos dele qual que é? Domínio próprio. Ele te dá domínio próprio. Ele não tira a sua consciência.
E aqui no versículo 32 do capítulo 14 vai dizer: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Ou seja, vamos dizer uma revelação, Deus me passa uma revelação, eu transmito ela para você. Agora, nesse transmitir, as pessoas fazem mau teatro. As pessoas pulam, roda, falam em língua, rodopia, aí faz um monte de coisa, aí passa a revelação. Inventou. Deus, ele não transmite nada assim, irmão. Deus, ele só fala, ó, tô dando livramento para tal pessoa, livramento de morte. Tá bom. Aí agora a pessoa vai, ela começa a inventar, começa a falar em língua, começa a pular, começa a rodar e blá e blá. Aí a pessoa chora. Irmão, o mesmo Espírito Santo que passou e você inventou, agora é o mesmo que ele passa e eu passo para você normal. Isso é maturidade, irmão. Isso é maturidade. Não precisa inventar nada para fazer as pessoas gostarem de você. Ninguém tem que gostar de você, irmão. Tem que gostar da palavra, tem que querer a verdade. As pessoas não gostavam de Jesus por quê? Porque Jesus pregava a verdade. Por que Jesus foi rejeitado pelos judeus? Porque Jesus foi contra aquilo que eles viviam. Foi contra os fariseus, os saduceus. Foi contra. Se Jesus chega lá abraçando todo mundo, você acha que eles iam crucificar Jesus, irmão? Não ia. Então agora as pessoas inventam as coisas para querer agradar a igreja. Isso é coisa da carne. Olha só, quer um exemplo de uma carnalidade que acontece dentro da igreja? Falar em línguas. Ah, irmãos, mas falar em línguas é um dom. Mas espera lá, tem que ter ordem no culto. Vamos ler aqui o versículo 27. Capítulo 14, 27. E se alguém falar língua estranha, faça isso por 2, quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. Olha só, Paulo falando. Por quê? A línguas estranhas, ela edifica só você mesmo, não edifica ninguém. A menos que haja um intérprete. Lembra lá dos dons? Tem o dom de línguas e interpretação de línguas. Então Paulo está falando, ó, fala 2 ou 3 no máximo em línguas. Mas tem que ter um intérprete. Se não tiver, olha o que ele fala. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo com Deus. Tá entendendo? Se não tiver intérprete, fale você com Deus. Ou seja, quando você estiver orando, você com Deus. Porque vai edificar só você com Deus. Agora, o que nós vemos hoje? As pessoas pegam o microfone, começam a gritar em línguas, começam a pular, rodar, sapatear. Aí tem uma pessoa lá, às vezes novo convertido, às vezes um visitante. Enfim, às vezes até os membros da igreja, eles ficam assim. Tá entendendo nada, não tá sentindo nada, tá acontecendo nada com ele. Aí, já aconteceu comigo isso, quando eu era novo convertido. Aí eu ficava assim, frustrado, porque eu falava, meu Deus, por que ele está recebendo e eu não? Por que está assim, assim, e só comigo não acontece isso? Hoje eu dou graças a Deus, irmão, que essa mentira não entrou na minha vida. E eu ficava frustrado. Poxa, todo mundo recebeu e eu não. Aí eu ficava lá, as pessoas lá pulando. Aí os irmãos, vai receber, vamos buscar, dá glória, dá glória. Aí fechava os olhos, nada, nada, nada. Um dia um irmão, numa vigília, ele veio aqui, ele me grudou aqui, começou a falar no meu ouvido que eu ia receber. Eu era novo convertido, começou a falar. Falou. Nossa, irmão, ele cuspiu na minha orelha, irmão. Nossa, que nojo. Ele falava e cuspia na minha orelha, cuspindo aqui, ó. Tudo aqui, ó. E lá, vai receber. E eu lá, né? Novo convertido. Ô, glória, hoje eu vou receber. Ô, glória. Aí ele parou. Ele foi embora. Eu falei, ué, não vou receber, não? Não recebi, irmão. Não aconteceu nada. Porque isso é carne pura, irmão. Pelo amor de Deus. Não aconteceu nada. E até hoje não aconteceu. E não vai acontecer. Então isso é falta de maturidade, irmãos. Você não precisa ficar gritando para receber, não. A gritaria não traz poder, não, irmão. Isso é mentira, isso é ilusão. Então olha o que Paulo está falando. E você vai ver hoje, muitas igrejas, muitos pregadores, o que eles fazem? Durante a pregação, eles mais falam em língua do que pregam. Você não está entendendo nada. Ele está pregando, falou 2 palavras, falou línguas. Falou 1 palavra, línguas.
Aí já chama, bate palma da glória a Deus, aí começa a falar em língua, todo mundo sai ali, você não entendeu qual foi a mensagem, você não mudou de vida. Ainda vai falar que Deus falou com você? Falou o quê, irmão? Você falou em língua o culto todo, como que a igreja foi edificada? Se ninguém entendeu. Então é uma desordem, irmãos. Não estou falando que não pode falar em língua. Isso não estou falando. Você pode falar em língua você com Deus, na sua oração. E se vai falar na igreja, tem que ter intérprete. Então por que o povo erra? Porque não conhece as escrituras. O versículo está tão claro, irmão. Está tão claro. Eu estou inventando alguma coisa aqui? Está tão claro o versículo. Tem que ter ordem, irmão. Não adianta. Tem que ter ordem e decência. Aí o que começa a acontecer agora? As meninice. Quem já ouviu esse termo, meninice? Está na Bíblia. Vamos ler, ó. 1 Coríntios ainda, 13, 11. Olha o que Paulo está falando. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então a igreja de Coríntios era uma igreja, irmão, que estava sem ordem. Então Paulo ele vai mandar a carta exortando aquele povo. E uma das coisas que Paulo está falando aqui é quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. Se você pegar um salão grande hoje, vamos dizer uma igreja, pega lá uma criança de 2, 3 anos, 4 anos, junta lá 2, 3, 4 crianças, o que elas vão fazer? Elas vão gritar, elas vão correr, elas vão pular, porque elas são crianças, são meninos. Elas querem brincar, irmão, elas não têm entendimento que ali é uma igreja, que não é para correr, que não é para brincar, elas vão querer brincar, elas vão correr. Agora pega essas mesmas 3 crianças, 4 que seja, que corria, pulava e gritava dentro da igreja. Quando elas crescem, ou seja, elas vão crescendo, vão tendo entendimento, vão tendo maturidade, elas já não fazem mais isso. Por quê? Elas sabem que ali é igreja e ali não é lugar de fazer essas coisas. Então, olha, quando eu era menino, na fé, não tinha maturidade, era novo convertido, quem sabe, eu fazia as coisas de menino. Eu pulava, eu rodava, né? Dizia que era o Espírito Santo, eu entrava no reteté, vai no reteté. Mas agora que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, ou seja, não faço mais. Agora eu tenho entendimento, eu tenho maturidade, não faço mais essas coisas. Olha o que ele fala também lá no 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Como eu falei, um menino, você bota ele lá na igreja, junta 3, lá 4, eles não têm entendimento de onde eles estão, que eles têm que ter respeito com Deus, de que ali não é lugar de gritar, de rodar, de pular, de fazer bagunça, não. Ali tem que reverenciar o Senhor, eles não têm esse entendimento. Então Paulo está falando, irmãos, não seja meninos no entendimento, mas seja meninos na malícia. E adultos no entendimento, porque um adulto, quando ele é maduro, ele tem entendimento, ele não faz essas coisas, irmão. Essas coisas é coisa de menino, é daqui que vem a meninice. O termo meninice é aqui, ó, não seja menino, isso é meninice. Que edificação traz? Me responde, uma pessoa que fica pulando, uma pessoa que grita dentro da igreja, que edificação traz, irmão? Não traz edificação. Isso não é racional, pular não é racional. Falar em mistério sem um intérprete, né, como Paulo falou, para a igreja não é racional, não é racional. É como se fosse aqui, eu falando com você, você é brasileiro, eu estou falando aqui para o Brasil, né? Amanhã depois, não sei onde vai chegar esse canal, até os exteriores, não sei. Mas aí o YouTube tem uma ferramenta que é a legenda, e vai aparecer tudo aqui embaixo que eu estou falando. Mas se eu estou falando para brasileiro, faz sentido eu falar inglês com você? Você não vai entender nada, então não é racional. Então, para eu falar com você, eu tenho que fazer de uma maneira racional que você entenda. Então, o que não é racional, não temos que trazer para dentro da igreja. Tem que ter ordem, irmão. Tem que ter ordem. Isso é falta de maturidade. Certamente, uma pessoa que faz essas coisas, se você faz isso, ou você está pensando e está vendo que você está errado, ou você já ficou bravo, ou a pessoa já saiu fora desse vídeo porque ela não quer ouvir a verdade, irmão. Não quer. Aí quem vai se aproveitar disso? Os espíritos enganadores. Vai se aproveitar, irmãos. Lá em Efésios 4, 31, Paulo manda tirar algumas coisas dentre vós, ou seja, dentre a igreja, dentre o povo. E uma das coisas que ele manda tirar é a gritaria. Efésios 4, 31. Pode ler lá. Tirai dentre vós. Aí tem lá tudo que ele vai falando e a gritaria também. Ele manda tirar.
Então, irmãos, nós não podemos, nós temos que fazer um culto racional, aonde todo mundo vai entender, aonde o foco é a pregação, o arrependimento, a verdade. Nós vamos sim ter a parte da oração, tem os louvores, que é muito importante, tem que ter a pregação, que é o fundamental, é o alimento ali da noite. Se vai ter profecia, revelação, se vai ter cura, não vai. Amém. Mas o alimento principal, a maior revelação, a maior cura para a tua alma é a palavra. Então nós estamos trocando a palavra por barulho, nós estamos trocando a palavra por pula-pula, estamos trocando a palavra por roda-roda, estamos trocando a palavra por desordem. Isso não edifica em nada. Vê aí os congressos que tem, as festas que tem, uma barulheira. Vê quantas almas se arrependem e aceita Jesus. Nenhuma alma vai lá na frente e se arrepende para aceitar Jesus. E outra, essas pessoas que pulam, rodam, né, gritam, fazem toda essa desordem no culto, olha a vida deles como que é. Se eles estão pulando cheio do Espírito Santo, eles têm que mudar de vida. Eles não podem ser mais a mesma pessoa ignorante, grossa, sem amor, fofoqueiro, caluniador. As vestes têm que ser vestes de Deus. Você vai ver as irmãs aí, as irmãs toda pintada e toda maquiada pulando no poder. Isso é espírito do engano, irmão. Pelo amor de Deus, acorda. Isso aí não é Deus, isso é demônio. Isso é demônio. Se o Espírito Santo vem na vida da pessoa, ele não vai fazer ela pular, ele vai fazer ela se arrepender. Aí a pessoa não está arrependida, está toda pintada, toda vaidosa. O cara é corintiano, está no meio do futebol, é idólatra, é adúltero, e ele está lá pulando no poder. Mentira, irmão. Isso não é o Espírito Santo. O Espírito Santo vem para convencer. Jesus falou, ele vem para convencer o mundo. Ele não vem para fazer o mundo pular igual pipoca. Para de pular. Você vai ver as igrejas mentirosas aí, eles pulam. Mas vai ver a vida deles, eles não mudam. São vaidosos, são ignorantes, são amantes de si mesmos, são presunçosos, soberbos. Não são pessoas que têm amor, não são pessoas mansas. Olha só, vai pegar uma pessoa dessa aí que está pulando, vai conversar com ela, vê se ela é mansa, vê se ela é humilde, vê se ela tem amor. Vai lá. Não tem, irmão, porque isso é carne. Quer ver como é carne? Para a pessoa pular, ela tem que ter barulho. Ninguém pula sentindo poder no meio da pregação. Ué, na pregação não é o Espírito Santo falando? Por que ninguém pula no poder? Por que quando está louvando o hino da harpa, ninguém pula? Por que quando tem uma irmã louvando lá um corinho lá, Jesus convida para com ele ouvir, por que ninguém começa a pular? Por que quando está tocando um hino que é espiritual, aqueles hinos antigos, né? Feliz será, jamais verá tua vida, em pranto se findar. Por que ninguém pula? Por que ninguém pula? Me explica. Para pular tem que ter o quê? O corinho de fogo, né? Tem que ter o barulho. Tem que ter o movimento. Se não for isso, não vai. Por quê? É a carne, irmão. A carne pede isso. Você vê, no mundo é assim também, irmãos. Uma pessoa, olha só como no mundo tem isso também. O que tem no mundo tem na igreja. Eu vou mostrar para você ver que isso não é coisa da minha cabeça. Ó. No mundo, a pessoa ela ouve o forró. O que o corpo dela quer fazer? Ela quer ficar assim, né? O corpo, ela tá ouvindo o forró. O corpo dela já, né? Aí já gruda ali na menina ali, já começa a dançar o forró. Por quê? Tá ouvindo o forró. A carne pediu isso. Agora vamos lá. Coloca lá um pagodinho lá. Coloca lá um pagodinho. Qual que é a sensação que o corpo vai pedir? Vai querer sambar, né? Vai querer sambar. Por quê? Tá ouvindo um pagodinho. A carne pediu isso. Coloca lá um funk, né? Essa porcaria que inventaram aí, veio do inferno. Os menininhos vai ficar como? Vai ficar tudo assim, ó. Aí vai fazer assim, ó. A carne tá pedindo porque tá ouvindo funk. Agora tira o funk, volta no forró. Eles vão fazer assim, eles não vão ficar assim, porque agora é forró. Então eles vão ficar assim, ó. Lá dançar o forró. Tira o forró, volta pro funk. Aí vai pro rap. O homem na estrada recomeça, ele já vira malandro. Da ponte pra cá, já vira malandro. Aí bota agora um pagode. Aí vai lá, começa a sambar. Pum, 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 pum. Aí agora bota aquela música sofrência, aquela música triste. Aí ele vai ficar quieto. Vai ficar quieto. A pessoa até chora. Então o ritmo, o barulho,
Está ditando o que o corpo vai fazer. Na igreja está fazendo a mesma coisa. Bota lá um corinho de fogo barulhento, bota lá uma bateria, faz um monte de barulho dentro da igreja, aí a carne vai falar o quê? Vai receber poder. Poder aonde, rapaz? Misericórdia. Isso é mentira, isso é engano, irmão. Para com isso. Por que que ninguém pula no metrô? Ninguém sente a presença de Deus no metrô, no ônibus, na rua? Eu sinto, irmão. Quando você está evangelizando na favela, você pega ali os traficantes ali, né? Aí você vai falar de Jesus pro traficante, você não sente a presença de Deus? Na verdade, se é que você evangeliza, né? Você não sente a presença de Deus? Eu sinto, irmão, quando eu estou evangelizando. Só que eu não rodo porque eu sou maduro, tanto na rua quanto na igreja, porque isso é carnalidade. Se você roda na igreja, por que você não roda quando você está evangelizando na rua? Pega lá os traficantes lá, começa a rodar. Por que você não roda? Porque quando você encontra o irmão na rua, você cumprimenta ele, aí cumprimenta, né? Aí começa, eita glória, eita glória. Parece que ligou na tomada, né? Aí ligou na tomada, aí soltou a mão do irmão, voltou normal. Por que na rua você não faz isso? Por que no mercado você não faz isso? Por quê? Fala pra mim. Fala pra mim. Por quê? Fala pra mim por quê? Não é o mesmo Espírito Santo? Não é o mesmo? Por que você não faz isso? Então para de ser enganado, irmão. Se você pula, para pensar. O que eu falei aqui que está errado? Eu não estou dentro da Bíblia? Eu não li a Bíblia para você? Não foi Paulo que mandou? Não sou eu que estou mandando, foi Paulo, irmão. Eu aprendi com Paulo também, através do Espírito Santo. Não foi Paulo que falou, tem que parar com as coisas de menino? Tem que parar, tem que ser adulto no entendimento? Por que você não parou ainda, irmão? Então para, irmão, em nome de Jesus. Que Jesus está voltando e você ficar pulando aí, rodando igual pipoca, você vai ficar pulando e rodando aí, parecendo um peão aí. Fica rodando, rodando, parecendo uma pipoca pulando para lá e para cá. Não tem entendimento isso, irmão, isso não é racional. Isso aqui, irmão, não é pra, né, ai, tá julgando quem faz isso, tá falando mal. Não, irmão, eu tô pregando a verdade para vocês. Tô falando a verdade. Tá aqui, ó, dentro da Bíblia. Não citei nome, não tô falando nada. Eu tô só falando a verdade que o meu pai me mandou falar. Jesus me ensinou isso, irmão. Se Jesus me ensinou isso, ele quer ensinar isso para você também. Então alguém tem que falar. Então se você pula, roda, você faz gritaria, você não tem domínio próprio nos dons de línguas, como foi falado aqui, enfim, nos outros dons, em tudo, você não tem domínio próprio, vai orar, filho, vai pro joelho. Se você conhece alguém que pula, que faz isso, manda esse vídeo para ele. Manda esse vídeo pra ela. Você vai ver como ela vai ficar. Isso aí é do homem, isso aí é carnal, isso aí não tem nada a ver. Isso aí não conhece não, isso aí é frio. Vai me chamar de frio, ele vai me chamar de frio. Pode marcar aí. Ele vai falar que eu sou frio, que eu não tenho o Espírito Santo. Pode marcar aí. Ele vai falar. Manda pra essas pessoas. Tá bom, filho? Em nome de Jesus. Jesus falou que nós faremos sinais maiores que ele. Por isso nós recebemos o Espírito Santo e os dons. Mas isso não é para nossa glória, irmão, é para a glória de Deus. Então a gente não pode aparecer. A Bíblia vai dizer que eu diminua e que ele cresça. Então nós não temos que aparecer. Você vai numa igreja, você vê lá 5 pessoas pulando. E você vê uma senhorinha lá no cantinho, de coquinho branco, sabe aquela senhorinha? Quietinha assim, ó. Não está fazendo. Aí você vai atrás de quem para pedir oração? Você vai atrás de quem está pulando, é assim. As pessoas veem alguém falando em línguas, passando revelação, pulando, já acha que está cheio do Espírito Santo. Vai ver a pessoa ora bem menos que você, não tem intimidade com Deus, só tem o dom. Agora aquela senhorinha lá no canto, você despreza. E essa senhorinha vai dar uma palavra de sabedoria para você, ela é cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque ela busca a Deus, ela tem mansidão, ela tem domínio próprio. Agora quem está lá na frente pulando, você acha que tem, mas não tem. Então a mesma pessoa que está lá na frente pulando é a mesma que depois está falando mal dos outros. Então acorda, filho, em nome de Jesus. Isso aí é coisa da carne. Ai, avivamento. Isso não é avivamento, irmão. Pelo amor de Deus. Se fosse avivamento, irmão, não precisaria ter barulho e corinho de fogo, não.
Está avivando a carne, não é o espírito não. Quer avivar o espírito? Prega a verdade, faz o povo chorar de arrependimento, de dentro para fora. Aí você vai avivar aquele povo está morto, aquele povo está morno. Você vai avivar, você vai trazer eles de volta à vida, é um despertamento, você vai trazendo um avivamento. Prega a verdade. Aí vai ser espiritual o negócio. Agora, avivamento para ficar pulando, irmão, para com isso. Você vê, faz culto de avivamento, faz culto disso, daquilo e a vida de ninguém muda. Ninguém muda. Então pare, irmão, com isso, em nome de Jesus. Se quiser orar a Deus, irmãos, ora a Deus. Pergunta, é isso mesmo, Deus? Pergunta para Deus. Você vai ver se Deus não vai falar com você, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Se você chegou até aqui nesse vídeo, que Deus te abençoe. Manda para alguém que faz isso, esse vídeo. Manda para alguém que pula. Fala para ele ler até o final, tá bom? Certamente quem não gostou, né, do que ouviu já deve ter ido embora já. Há muito tempo. Mas se você está até aqui, dá o like. Compartilha esse vídeo com quem pula, com quem não pula. Compartilha. Posta aí nas suas redes sociais aí. Tá bom? Dá o like, compartilha, comenta aí. Amém? Em nome de Jesus. E se você quiser receber um material de estudo, na descrição do vídeo vai estar o link. Tá bom? Se lembra? Hinos edificantes aqui no izinho. Se você quiser, tem mais vídeos aí no canal. Em nome de Jesus Cristo, tá bom? Ore ao Senhor. Pode orar ao Senhor, para que o Senhor venha falar mais com você através do que nós ensinamos hoje pelo Espírito Santo. Amém? Pelo Espírito Santo. Foi muito gostoso esse estudo hoje, porque eu dei risada. Nossa, foi muito bom, cara. Falando das coisas do céu, a gente vem trazer coisas que estão acontecendo na carne e a gente fica triste. Mas a gente vê, fala, meu Deus, como que o povo está cego? Mas foi... Estou sentindo uma paz, irmão, tremenda aqui. Porque eu sei que o Espírito Santo está comigo, é Ele que está falando com você e comigo. Isso aqui quem me revelou foi o Senhor, irmãos, tá bom? Então, ora ao Senhor, peça para o Senhor te ajudar, peça para o Senhor mudar a tua vida e busque os dons com zelo. E quando receber, seja maduro na fé, seja maduro no entendimento e não faça meninice, porque isso não vai agradar o Senhor, tá bom? E os dons não vai salvar ninguém, tá bom? Os dons é para edificação da igreja. Quer ser salvo? Se arrependa e seja fiel, obedeça aos mandamentos do Senhor, que você vai ver Deus te abençoando, tá bom? Que Deus abençoe, fiquem todos na paz, compartilhe e dá o like, amém? Em nome do Senhor Jesus, que Deus dê uma semana abençoada para vocês, em nome do Senhor Jesus, amém? Assim que possível nós voltamos com outro vídeo abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus, tá bom? Fiquem na paz, que Deus os abençoe e que Deus dê graça para vocês mudar de vida, assim como Ele tem mudado a minha também. Eu creio que vai mudar a sua também, tá bom? Deus abençoe, fica na paz. Ora ao Senhor que Ele vai revelar para você toda a tua palavra, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Fica na paz.